Oi gente, eu sou a Fernanda Peretti do canal Tá Sobrando Dinheiro e hoje eu vou falar sobre o meu planejamento para o mês de abril, meu planejamento financeiro. Eu vou ensinar para vocês como eu faço o meu planejamento e o que vocês precisam considerar para conseguir fazer o de vocês. Vamos lá? Antes de começar o vídeo, por que você não se inscreve no canal? Porque aqui eu trago muito conteúdo para deixar sua vida rica de dinheiro e de significado. Aperta no dedão se tiver gostado do vídeo. Agora, se você já é inscrito e está sempre por aqui, que bom te ver de novo. Gente, eu não faço isso mensalmente. Obviamente, meu planejamento, ele já tá meio automático. Eu uso uma planilha no Excel extremamente simples, não gosto de coisa muito complicada. Apesar de ter usado isso no começo. No começo, a gente usa umas armas que ajudam a gente a se organizar, a colocar alguns cálculos. Hoje, que eu já faço esse controle há muito tempo, é muito mais simples. Então, com o tempo, com a prática de vocês vão aprendendo a fazer isso de forma mais fácil. Aí vocês vão usar muito menos tempo e a coisa vai fluir mais naturalmente. Mas no começo, até você entender seus números, até você lembrar de tudo, colocar tudo no papel, demora um tempo. Então, vai dar mais trabalho. Só que chega uma hora que fica muito mais fácil. E aí, o negócio acontece automaticamente. Mas até que isso aconteça, é preciso que vocês se dediquem. Então eu vou mostrar para vocês mais ou menos como eu faço, apesar de não fazer dessa forma mais. Bom, no começo eu pegava um calendário bem grandão do mês e ia escrevendo tudo, ficava na minha parede, porque eu comecei a me organizar. Fiz isso durante um pequeno período, mas isso me ajudou bastante. Eu tirei da planilha, que na época eu também fazia esse tipo de controle, coloquei na parede e eu fazia esse controle. Inclusive, se você nunca viu como eu comecei a organizar minhas finanças de forma bem automática, vou deixar esse vídeo aqui e lá eu explico. Eu pegava o quanto eu tinha de dinheiro na conta corrente, fazia o controle daquilo que eu gastava, dividia pela quantidade de dias que o mês ainda tinha, depois de ter pago, obviamente, e separado o valor das contas. Então eu sabia exatamente quanto eu podia gastar naquele dia. Se eu tivesse R$30 para gastar por dia até o final do mês, se eu gastasse 40, eu sabia que nos dias seguintes, se eu fizesse a conta, obviamente esse número diminuiria. E assim eu fiz durante muito tempo esse controle. Eu ainda estudava, morava em São Paulo, eu morava com uma tia, então tinha poucas contas fixas para pagar necessariamente, por mais que eu pagasse alguma coisinha ou outra, era pequeno, né? Não tinha uma casa para manter, então era muito mais fácil. Mas dessa forma foi muito bacana para eu conseguir aprender a administrar um dinheiro. E depois, com o tempo, quando as coisas foram ficando mais complicadas e complexas, eu já sabia o básico, então ajudou bastante. Então vocês estão vendo aí num videozinho que eu peguei um calendário pequenininho, anotei as minhas contas fixas que tem vencimento nessas datas e separei por cores. Então, o que eu escrevi de rosa eram as coisas, né, de moradia, das minhas categorias de moradia, como condomínio, cara que faz a manutenção da piscina, internet, supermercado, água, o jardineiro e as pessoas que me ajudam aqui, né, as minhas diaristas. Depois, com a caneta azul, eu coloquei os meus gastos com filhos, que daí vocês estão vendo que estão muito pequenininhos, porque são coisas pontuais. Eu coloquei as aulas extras que eles fazem, o lanche que eu pago na escola e presentes que eu compro para eles irem em aniversários, que nossa, tem mês que é super pesado. Depois eu coloquei o lazer em verde, que eu só coloquei um item, porque depois eu vou explicar para vocês, e gastos com pessoal. Aí eu coloquei seguro de vida, o celular, seguro saúde, o IPVA, seguro do carro, o IPTU eu coloquei no pessoal porque eu errei a corzinha, tá? Porque na verdade ele é moradia. E aí tem um item que eu vou falar para vocês, que é o meu cachorro. O meu cachorro, ele não me dá gasto mensal, porque eu compro algumas coisas que duram mais de um mês, como o banho e a ração. Então, eu considero todos os meses esse gasto, porque pode ser que apareça outro, mas eu tenho uma poupancinha para ele quando eu precisar fazer alguma coisa mais cara. Então, nem todo mês eu tenho gasto com ele, por mais que eu deixe previsto. Então, tudo que eu tenho na minha vida, eu deixo previsto no meu planejamento, e às vezes isso não acontece. Eu prefiro prever a mais do que prever a menos e não ter dinheiro para pagar a conta. Então é dessa forma que eu faço. E depois, vocês vão ver que falam, Fernanda, não é possível que você gasta só com isso. Não, é porque assim, IPTU, IPVA, escola dos meninos, manutenção, academia, eu pago à vista. Então mensalmente isso não entra nos meus gastos fixos, por mais que mensalmente eu guarde dinheiro para no ano que vem pagar. Então eu coloquei em preto ali na direita, não sei se vocês perceberam, se vocês quiserem vocês voltem, se já tiver terminado o videozinho, eu escrevi ali o que é investimento. Então um dos investimentos que eu faço, que não necessariamente eu coloco todo o dinheiro
dinheiro no mesmo lugar são esses itens que eu pago à vista, que eu citei agora. E aí tem também a faculdade dos meninos, que eu também guardo dinheiro por mês. Para viagem também tem um valor que eu guardo, não necessariamente o mesmo por mês, mas eu sempre guardo. Para aposentadoria, obviamente, guardo todo mês. E aí tem os investimentos diversos, que como é que eu faço? Quando sobra dinheiro a mais no mês, eu invisto mais, e quando sobra menos, eu não faço outros tipos de investimento. Mas o que é fixo por mês, que eu coloquei por obrigação, é como se fosse uma conta fixa, ou várias contas fixas. Todo mês eu preciso guardar esse dinheiro. E aí o a mais é que varia. Se eu guardo um pouco a mais porque sobrou, igual suponhamos, né? Eu coloquei ali que R$200 estava para gastos com o Chico, que inclusive está latindo agora. Se eu não gastei, provavelmente ou eu gastei com outra coisa, porque como eu já tinha previsto no meu orçamento, eu pude usar com outra coisa, ou então se sobrou, eu guardo. Bom, no meu Instagram, eu até coloquei uma pergunta lá, se todo mundo considerava presentes no planejamento financeiro. Isso foi uma coisa que eu aprendi com o tempo, porque às vezes eu fazia um planejamento muito bem feito e chegava no final e falava, pô, gastei mais do que eu devia, por quê? Me controlei tanto. Gente, o presente sempre vai existir na vida de vocês. Então, o que a gente tem que considerar? Primeiro, você já sabe para quem você quer dar presente. Então, já considerem as pessoas queridas das quais você sabe quando faz aniversário e que você quer dar presente. Beleza, então já coloca nesse mês o planejamento de comprar algo para essa pessoa. Ah, Fernanda, eu quero dar um presente muito caro para minha mulher todos os anos. Ok, então mensalmente guarda dinheiro para comprar o tal do presente para sua mulher, para seu marido, para seu amigo, enfim, para quem você quiser. Agora, existem os presentes aleatórios. Quem tem filho sabe do que eu tô falando. Para adulto, isso já não existe. Eu nunca vou presentear alguém adulto se eu não tiver dinheiro. Agora, óbvio, se você vai numa festa e você precisa presentear, então isso já tem que estar previsto. É exatamente com criança. Adulto, eu tenho festa, mas criança é muito mais. Então eu já considero um valor mensal para gastar com presente. Então vamos falar sobre abril. Então o que é importante demais dizer aqui? Fernanda, você faz um planejamento financeiro, você é uma educadora financeira, você conhece bastante o assunto finanças. Você consegue executar direitinho o seu planejamento? Não. Ninguém consegue executar direitinho o seu planejamento. Primeiro porque a nossa vida ela não é linear, ela é cheia de altos e baixos. E esse altos e baixos pode ser tanto de acontecimentos concretos, alguma coisa acontece que você não esperava, tá, aí é por isso que a gente tem a nossa reserva financeira. Aconteceu alguma coisa, não tenho dinheiro para pagar no dinheiro do mês, porque tá tudo comprometido, vou usar a minha reserva financeira e nos próximos meses eu vou ali recolocar, né, voltar, engordar de novo a minha reserva financeira. Mas também existem as variações emocionais, porque todas as decisões que a gente toma na vida, inclusive as de compra, elas são feitas pelo nosso emocional. Algumas a gente coloca um pouquinho mais de razão, então a gente acerta mais, e outras nós somos sim tomadas pelas nossas emoções quase em 100%. Então nessas mais emocionais, a possibilidade de você errar é muito grande. Então às vezes você tá num momento ruim, sabe? Você passou por um trauma, e não precisa ser muito grande não, mas é aquele trauma que deu uma balançada no seu emocional, você foi lá, gastou um pouco mais. Isso é natural de acontecer às vezes, não tô dizendo que isso é mensalmente, isso não é mensalmente. Por isso que eu falo, às vezes a gente acerta o mês direitinho, às vezes a gente não acerta. Então, esse equilíbrio que a gente tem que ter no mês, ele é baseado num orçamento que a gente faz real. Então, o que eu vejo muito erro, muito, todos os meus atendimentos, quando eu começo a fazer aquela lista de gastos, a gente fala assim, eu penso assim, ué, mas essa pessoa é perfeita, por que ela tá descontrolada financeiramente se o que ela diz que faz tá batendo, cabe dentro da renda dela? Porque na hora de você fazer o planejamento orçamentário, você faz aquele planejamento do que você gostaria que fosse. Isso não existe. A gente tem que hoje colocar o pé no chão, ver como é que a gente faz e, óbvio, pontuar os erros, ver onde é que você tá errando, onde é que você tá gastando mais, onde é que você tá prevendo menos e no fim todo mês você gasta mais, porque planejar não significa que você vai ficar preso naquilo. Ah, mão, eu coloquei no planejamento que eu vou gastar R$200 com isso, então isso vai fazer eu gastar 200. Não vai, porque as nossas decisões elas não são 100% racionais, ela tem muito emocional no meio. Então suponhamos hoje, né, você quer começar a organizar a sua vida financeira, você vai fazer seu orçamento, vai fazer esse planejamento que eu ensinei pra você. Hoje você fez um levantamento e viu que você gasta R$500 com uma categoria que você precisava gastar 200. Só tem 200
200, mas você tem gasto 500, às vezes 450, às vezes 550. Então você vai diminuir um pouco. Então de 500 você vai colocar 350 ou você vai colocar 400 e aí você vai diminuindo com o tempo, porque se você simplesmente colocar 200 lá e você sabe que você vai gastar mais, então você não vai acertar seu controle financeiro e vai achar que não serve para nada você fazer um planejamento. E o planejamento foi feito para ser executado e, obviamente, testado. Então, conseguiu diminuir um pouquinho, nos meses seguintes você vai diminuindo mais. Agora, você é aquela pessoa que quando recebe uma missão faz por onde, aí você já se conhece, então você pode baixar mais drasticamente, tá? Se eu tô gastando 550, agora eu vou passar a gastar 350 e no mês seguinte eu já vou começar a gastar 200, beleza. A questão é que às vezes a pessoa simplesmente gasta mais porque não faz um planejamento. Ela simplesmente acha que fazer conta mental é suficiente e não é. A coisa precisa ser escrita, seja no papel, seja numa planilha, porque senão não há controle suficiente. É o que eu sempre falo. O que não se mede, não se gerencia. Então, se você não mede os seus gastos, você não coloca no papel, não tem como você saber até que ponto você pode gastar. Então, não deixe de fazer o seu planejamento mensal. Dê uma olhada sempre naquilo. Repare quais são os meses que você precisa dar atenção especial, que você precisa mudar algumas categorias. Ai, Fernanda, olha, no mês de julho, que são férias infantis, eu não consigo executar o que eu faço em abril, no caso, que tem aula. Então o que você tem que fazer? Você tem que considerar essas mudanças de comportamento para poder mudar também o seu planejamento. Por isso que é importante você fazer planejamento mensal, considerar suas realidades para poder mudar no papel esses números também. Se você ainda não sabe exatamente como funcionam seus números, coloca no papel todo mês. Começa o planejamento antes, faz um levantamento prévio de um ano atrás de como foram seus gastos no cartão de crédito, na sua conta corrente, para você relembrar o que você tem naquele mês, para você poder fazer um planejamento bem realista. Então não se engane, confiar só no que você gostaria que acontecesse, não, eu vou gastar menos, não existe. Coloca no papel, faz um planejamento, acompanhe isso, às vezes até diariamente, se for no começo, se você não tiver muita intimidade com esse tipo de coisa, ou então semanalmente, para saber se você está conseguindo, para consertando aquelas previsões no meio do mês ou no começo do mês. Olha, eu previ aqui, tá errado, eu vou gastar mais aqui, então eu vou tirar dessa outra categoria para gastar um pouco mais ou um pouco menos, para você poder um dia viver tranquilamente, sem ficar tão atrelado a um controle financeiro no papel, que é muito importante no começo, mas depois o meu objetivo é que você se livre disso e já saiba exatamente quanto você pode gastar e sabe também que, aqui, já gastei mais, tenho certeza que já passei, então vou sentar, vou dar uma olhadinha, porque isso eu ainda faço. Não é que eu simplesmente gasto tudo pela mente, nunca. Eu sempre sento, refaço meu orçamento, vejo como é que tá, para saber se eu estou executando de forma correta e vou ajustando aquilo com o tempo, quando eu preciso. Então, gente, faça o planejamento financeiro de vocês. Vocês têm que controlar com rédea curta, senão nunca vai sobrar dinheiro. Se tiver deixado alguma dúvida, deixa aqui embaixo, que eu tiro para vocês, porque eu quero realmente que um dia vocês voltem aqui e falem: Fernanda, fiz meu planejamento financeiro, tá acontecendo, eu percebi que eu gastava descontroladamente porque eu não sabia para onde estava indo meu dinheiro e agora descobri minha realidade financeira, ficou muito mais fácil. Bom, fui, um beijo. Agora que o vídeo acabou, que tal você sentar e fazer seu planejamento financeiro? Mas antes, aproveita, se inscreve no canal, clica aqui na minha carinha e depois que você fizer seu planejamento, se você ainda quiser mais conteúdo, assista esses vídeos.